Programa Conversa Afinada. Oferecimento. Cervejaria Golem. Puro malte, sem frescura. Avenida Rui Barbosa, 482, Santa Terezinha. Telefone 32-3321-4960. Compromisso com os resultados, integridade, ética, autorresponsabilidade, honestidade, sinceridade e respeito. São valores da Febracis. No ar, mais um programa Conversa Afinada. Você está na RCW TV, rede de canais Web TV, diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, mais uma entrevista que eu tenho certeza absoluta que veio para agregar valor a você, amigo internauta, pessoa física ou jurídica, a você, dona de casa, trabalhador autônomo, a você que é técnico de uma equipe de futebol, a você que é comandante de uma campanha política, a você que dirige uma grande empresa, uma grande corporação. O assunto de hoje é sobre coaching, uma ferramenta moderníssima que está revolucionando os negócios aqui no Brasil e no mundo. E está conosco nesta noite maravilhosa o amigo Marcos Gonçalves e Meire Elias, diretores da Febracis de Juiz de Fora, Federação Brasileira de Coaching Integral. Meu amigo Marcos Gonçalves, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, chegou bem? Graças a Deus, cheguei muito bem. É um prazer muito grande estar aqui com você nessa noite. É um privilégio muito grande mesmo estar aqui com toda essa audiência, todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado e, em nome da equipe do programa Conversa Afinada, os nossos agradecimentos. Muito obrigado. Meire Elias, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui falando sobre o coaching integral sistêmico para você e todos os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que vai ser uma noite grandiosa. A você também eu deixo aqui os nossos agradecimentos em nome da equipe do programa Conversa Afinada. Meire, eu gostaria de saber da senhora como é uma mulher trabalhar com coaching, sabendo que nós estamos num país ainda que prevalece o preconceito da mulher no trabalho e uma série de coisas. Aí você, como coach, você trabalha diretamente na escolha de empresas que têm maior público feminino ou isso pouco interessa para você? Você leva a sua mensagem a homens, mulheres, igualmente? Olha só, uma pessoa formada em coaching, nosso coaching integral sistêmico, você pode atender todos os tipos de público. Você não precisa ficar focado num público. Nós temos ferramentas e maestrias para estar atendendo todas as pessoas de diversas formas. Nós entendemos que não existe o melhor ou o pior. Então, homens e mulheres, eles podem trabalhar da mesma forma, com alta performance, com potencial tremendo, que a gente sabe que as pessoas têm. Perfeitamente. Eu faço a pergunta para o Marcos. Ô Marcos, ela falou em alta performance. O que é alta performance nessa questão de empresas, de ser humano, de pessoas, de desenvolvimento? Alta performance é realmente você, no caso, falando de empresa, de uma equipe, vamos usar um exemplo, uma equipe de vendas, você gerar um engajamento muito maior da equipe, levar realmente a equipe a entender o papel dela dentro da companhia. O que nós vemos muito hoje, as empresas contratando muitos profissionais pela qualidade deles, técnica, e eles serem demitidos por quê? Pela parte do comportamento. Então, se hoje dentro da empresa o coach ele é revolucionário porque leva realmente o profissional até a alta performance, entendendo o papel dele, conhecendo melhor a identidade dele. E isso gera transformação na sua vida. Meu amigo Marcos Gonçalves, ela falou em alta performance. O que é alta performance? Alta performance é você usar todas as suas habilidades, removendo todos os seus medos, vamos dizer assim, e você realmente dar o melhor de si. No caso de uma equipe, por exemplo, dentro de uma empresa, levar essa equipe, por exemplo, de vendas, uma empresa de telemarketing, a eles darem o melhor deles. Realmente gerar um engajamento dentro da empresa, levar realmente aqueles funcionários, aqueles profissionais a terem autoconhecimento, conhecendo as habilidades, as fortalezas e também as fraquezas dele.
No caso, por exemplo, de uma equipe que nós vemos hoje muito dentro das empresas, o que é? As empresas contratarem os funcionários por todas as habilidades técnicas deles, e esses mesmos funcionários serem demitidos por quê? Por questão de comportamento. E quando o coach entra nessa camada, nessa esfera, realmente gera essa transformação, gera realmente um engajamento na equipe, leva realmente os funcionários a terem a atitude de dono, porque traz o quê? Autorresponsabilidade. Eu vou me arriscar aqui a dar um exemplo para os nossos internautas. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Uma grande estrela do futebol brasileiro, do futebol mundial, que é o Neymar. Sim. Ele teve problemas seríssimos na vida pessoal e o rendimento dele em campo caiu muito. Ele foi até crucificado de ser o grande culpado da derrota da seleção brasileira nas Copas do Mundo. Eu gostaria que você falasse onde o coach trabalhou que o Neymar em pouco tempo recuperou a sua performance. Sim. O Neymar é um caso muito típico, né? Mas graças a Deus ele é muito bem assessorado e pessoas realmente têm direcionado ele a ter realmente, ele é um grande típico de alta performance, né? O Neymar, na época que ele realmente estava passando por aquele processo, né, e continua ainda, ele realmente teve um péssimo rendimento, né? Por quê? Porque muitas pessoas passam por preocupações, né, passam por situações de derrotas na vida delas, e isso acaba afetando todas as áreas da vida dela. Quando você realmente tem ferramentas, né? Quando você tem ferramentas na sua vida que realmente você consegue gerenciar todas essas circunstâncias, você não vive mais em cima do quê? Dessas circunstâncias, porque você tem ferramentas que vai trabalhar a sua vida. O Neymar é um caso muito típico que ele realmente, rapidamente, ele conseguiu voltar à performance dele como um atleta, como um profissional, e hoje ele realmente tem sido um espetáculo em toda a Europa. Né? É o nosso gênio. É o nosso gênio. É o nosso gênio. Assim. Eu gostaria de saber dos senhores o seguinte, fiquem à vontade para responder, pelo seguinte, quando você trabalha, o coaching trabalha, a equipe de uma grande empresa, a diretoria de uma grande empresa, com os problemas gerados internamente, você vai trabalhar de uma maneira. Agora, quando as forças externas à empresa, política econômica do país que vai mal, o mercado, recessão, não colabora com o desempenho da empresa, com o desenvolvimento, onde que o coach trabalha para a autoestima da equipe e da empresa, quando esses fatores internos são tão influentes? Olha só, nessa questão, que nós entendemos? A pessoa ela não precisa viver uma crise, porque nós entendemos que você não vende um produto, você vende a qualidade do seu serviço. E quando a pessoa ela entrega mais do que ela recebe, a tendência é superar o mercado. Então, o que o coach integral sistêmico faz? Ele desenvolve uma visão de crescimento, de possibilidades na pessoa, que ela vê os obstáculos como oportunidade de crescimento. Não é isso, Marcos? Isso mesmo. O que nós vemos hoje no meio de equipes, né, é o quê? Pessoas não dando o melhor de si. Mas assim, muitas vezes não é nem culpa dela. Às vezes vem de toda a história da vida dela, a forma que ela ingressou no mercado, a forma que ela foi educada pelos pais, tudo aquilo que ela recebeu na vida dela, e ela está entregando ali o melhor. E quando nós falamos de alta performance, é justamente isso, é você realmente identificar naquele profissional os pontos, por exemplo, de melhoria na vida dele e realmente corrigir isso. O mais interessante, não é o profissional de coach que vai corrigir. O coach ele vai dar ferramentas para que esse profissional corrija esses gaps na vida dele, levando o quê? Ser uma pessoa muito melhor. Se ele tem uma deficiência numa área de negócio, ele vai ter muito mais insight, ele vai colocar as habilidades dele de uma maneira muito mais assertiva. E as empresas acabam sendo muito mais assertivas se elas realmente começarem a pensar dessa maneira. O quanto que elas podem levar os profissionais realmente a serem muito melhores através de técnicas do coach. Perfeitamente. Eu gostaria de saber também dos senhores o seguinte, as empresas estão muito dinâmicas, trocam experiências, acabou aquela fase dos espiões empresariais, né? As empresas hoje se comunicam com muito mais liberdade, feedback é feedback. Eu gostaria de saber dos senhores se no organograma atual há necessidade de um departamento de coaching. Onde que esse departamento entraria ali no organograma?
Muitas empresas, eles acabam adotando uma área só com profissionais com esse skill. Agregado o quê? Ao RH, ao recursos humanos. São profissionais habilitados para estar fazendo isso daí. Hoje o coach, ele age na fronteira da liderança. Por quê? Porque são nesses estágios onde você acaba gerando transformação em toda a sua empresa. Nós temos o caso de duas pessoas assim de grande nome no mundialmente. Um deles é um ex-CEO da Google, Eric Schmidt, que em 2002 ele passou por um processo de coach. E ele era uma pessoa que nunca se via, ele por ser uma pessoa do alto escalão da Google, ele nunca se via como, por exemplo, passar por um processo de coach. Alguém está orientando, corrigindo alguns gaps de sua vida profissional, e ele acabou se sujeitando a isso, né? Ele passou por esse processo e acabou gerando transformação. A partir daí, nós vemos a evolução da Google, através de toda a transformação que teve nele, e nós vemos hoje a potência que a Google é. Em outro caso, é o Jorge Paulo Lemann, um dos grandes nomes aqui do Brasil e mundialmente, é uma pessoa que continuamente ele é assessorado por um coach, onde realmente tem levado ele a ter alta performance e ser uma pessoa de nome e pegar todas as indústrias dele. Tem empresas que realmente tendo grandes resultados, grande sucesso mundialmente. Perfeitamente. Eu gostaria de saber da senhora Meire o seguinte. Senhora Meire, o coach e o ombudsman numa empresa, há espaço para os dois trabalharem juntos ou a ação de um prejudica a ação do outro? Não, é tudo em conjunto. Pode trabalhar junto, porque o que acontece? O profissional de coach, ele agrega a qualquer profissão, a qualquer segmento. A tendência é agregar, não a competir. Para você ter uma ideia, eu atendi um cliente recentemente, que é um advogado muito bem conceituado aqui na nossa cidade, e ele falou assim, Meire, eu quero buscar o coach, mas eu não quero abandonar a minha profissão. E eu falei com ele assim, mas por que abandonar a sua profissão? O coach vai fazer com que você tenha uma visão do seu negócio, até mesmo numa audiência com o seu ex-adverso. Então, nós entendemos que não existe uma competição, e sim você agrega uma coisa a outra. Perfeitamente. O Marcos Gonçalves, fala para os nossos internautas, por favor, como que o coach ele aborda uma equipe. Por exemplo, um treinador de uma equipe de futebol, o líder de uma campanha política, né? O líder de um grande projeto, de uma grande empresa, mas que ele tem ali uma equipe que umas pessoas estão desalinhadas com o objetivo da empresa. Onde que o coach entra e como que ele trabalha essas falhas? O coach ele trabalha primeiramente, entendendo o estado atual de uma empresa, de uma equipe de futebol, o estado atual com a pessoa realmente. O que a pessoa está vivendo hoje em cada esfera? Hoje o coach ele trabalha 11 pilares da sua vida, começando desde o espiritual, né? 11 pilares? 11 pilares. Começando do espiritual, indo até o profissional e emocional. Passa por todas as áreas. Parentes, conjugal, filho, social, intelectual e saúde. Então, assim, o coach ele trabalha todas essas áreas. O estágio é identificar em que momento essas empresas o que essas pessoas estão vivendo. E nesse momento você consegue realmente identificar o que precisa ser acertado e para onde essas pessoas, essa equipe de futebol, essa empresa está se direcionando. Em cima disso você consegue realmente trabalhar tudo aquilo que está impedindo elas de alcançar os seus objetivos. E nesse momento onde que você trabalha com ferramentas de coaching, trabalhando tanto a parte lógica como a parte emocional. De uma forma o quê? Sistêmica. Por isso que o nosso coach é o coach integral sistêmico. Que nós trabalhamos os 11 pilares da vida do ser humano, trabalhando tanto a parte racional como a parte emocional de uma forma sistêmica. Aí você consegue realmente ter um diagnóstico, entender as melhores ferramentas para aplicar naquela equipe de futebol, naquele profissional, aquele executivo, naquela equipe de vendas, naquele profissional que hoje atua na política fortemente. Nesse momento você consegue usar ferramentas específicas para cada um deles. Perfeitamente.
Eu gostaria de saber agora da senhora Meire Elias o seguinte. Senhora Meire, nós temos estudos que comprovam que 98% das empresas que trabalham com as ferramentas de coaching obtiveram sucessos, não é milagre, sucessos maravilhosos. A senhora pode falar, por gentileza, aos nossos internautas o porquê disso, como surge isso e por que é tão grande o sucesso nessas empresas? Pegando o link que o Marcos falou, nós temos uma ferramenta que chama o MAS, Mapas de Avaliação Integral Sistêmico. Quando você aplica essa ferramenta no profissional, em qualquer tipo de pessoa, você entende o que está acontecendo com essa pessoa. Por que ela não está produzindo do jeito que ela merece produzir. E você detectando isso, você consegue lapidar essa pessoa. Então, a maioria das empresas que estão tendo um crescimento grandioso com as técnicas de coaching, nós temos aqui em Juiz de Fora algumas empresas que hoje viraram diversas unidades, não só em Juiz de Fora, mas na região, que se você buscar o histórico dos diretores, tem o coaching no seu currículo. Por quê? Ele entendeu que ele precisava agir. O mercado é competitivo. E se eu não fizer um diferencial, se eu não ter a maestria, eu vou ser engolido pela minha concorrência. Então, ele buscou o quê? As técnicas que ele não tinha antes para aplicar no seu funcionário. Nós da Febracis, nós temos uma ferramenta que ela é muito poderosa, que chama o CIS Assessment, que é uma análise de perfil comportamental a nível 360, que quando a gente aplica ela dentro de uma empresa, nós conseguimos mapear o perfil de todos os profissionais. Muitas vezes você tem um profissional altamente capacitado, que ele está na sua linha de frente da sua empresa, só que ele é um profissional que deveria estar lá dentro, numa sala reservada, e ele está na linha de frente e ele tá o quê? Prejudicando a imagem da empresa. Mas não porque ele quer, mas porque ele não tem a maestria de estar ali. Pode ter um currículo maravilhoso, falar diversas línguas, mas o perfil dele é um perfil mais reservado. E quando você entende qual é o verdadeiro perfil daquele profissional, a competência daquele profissional, você faz um remanejamento na sua empresa, onde nós detectamos com fatos verídicos que uma empresa em menos de 3 meses ela tem um crescimento de 48%. 48%. Que coisa fabulosa. Nós temos um lema que diz que as mudanças elas acontecem muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, era muito usual ou costumeiro demais que os CEOs das grandes empresas, eles tinham um certo garbo em falar que estava tantas horas de voo, estava no Brasil, ia para Nova York, de São Paulo, nessas linhas aí. E hoje a gente sabe que não há tanta necessidade disso. Onde que o coach trabalha com essa questão da ansiedade, uma outra linha, do estrelismo deste céu, se há necessidade dele sacrificar às vezes a família com a sua ausência, estando muito mais tempo na empresa e pouco produzindo. É aí o ponto-chave. O mapa de avaliação integral sistêmicos, a gente consegue detectar o que está prejudicando essa pessoa. Porque muitas das vezes ele está focado tanto no crescimento da empresa, tanto nos resultados, que a saúde dele está muito precária e a família dele está totalmente abandonada. É o que nós vemos aqui na nossa cidade. Muitos jovens agora na 3ª, 4ª geração, o que eles não querem? Não querem trabalhar na empresa dos seus pais, dos seus avós. Estão buscando um curso superior, a passar num concurso. Por quê? Aquilo ali gerou um desgaste emocional tão grande para eles. Poxa, o meu pai tem uma mega empresa, é um empresário de renome, mas só que eu não conheci ele. Eu não quero isso para mim. Tem muito disso. E o que acontece? Muitas empresas com 50, 60, 70 anos não têm sucessores. Tem que buscar o quê? Alguém de fora. Porque eles não querem dar sequência no patrimônio, no legado que aquilo ali trouxe para a vida dele. E quando você consegue detectar isso, é uma coisa onde você fala, uau, eu tenho que seguir essa trajetória. Foi dali que veio a minha essência. Só que ele não entendia
Por quê? Gerou muito sofrimento. E nós entendemos por que coach integral sistêmico. A sua vida tem que ser sistêmica, você tem que ser próspero financeiramente, você tem que ter um casamento maravilhoso, tem que ter uma saúde muito boa. Porque não adianta você ter muito dinheiro e daqui a pouco você está em cima de uma cama de um hospital. O que vai acontecer com o seu dinheiro? Nada. Tudo isso porque não fez uma avaliação, Não fez isso uma porque avaliação. não trabalhou as ferramentas de coaching. Isso mesmo. E com isso, o Marcos Gonçalves, a gente tende a acabar com esse sofrimento a partir do momento que emprega essas ferramentas. Sim, a partir do momento que a pessoa realmente tem a consciência de que o quanto que isso é importante para a vida dela, ela consegue propor essa transformação na vida dela. Eu lembro uma vez que eu peguei uma reportagem na UCSA de um executivo do Banco Santos. Ele estava naquele processo de transição e ele, com 62 anos, se aposentou. E depois daquele ali, ele até falava na reportagem que não sabia mais o que fazer com a vida dele. Porque a vida dele continuamente foi entregue ao trabalho e daquele momento ali ele não sabia mais o que fazer. Hoje, quantas pessoas passam pela mesma situação hoje? Eu tenho casos de executivos que chegaram a se suicidar, porque naquele momento da vida deles, eles perderam a razão. Eles se entregaram tanto para o trabalho e no momento da vida deles, eles se viram fazendo mais nada, porque eles não tinham nem metas, nem objetivos após isso daí. Agora, quando você começa a trabalhar a vida de um profissional com metas e objetivos, de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais neurológica, essa pessoa consegue ter muito mais resultados. Porque ela sabe para onde ela está se direcionando, ela sabe para onde ela está se encaminhando. E nesse momento, onde a pessoa realmente ela consegue ver muito mais motivação, vamos falar essa motivação na vida dela, muito mais motivação após essa transição de carreira. Perfeitamente. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, no passado, não muito longínquo, nós tínhamos realmente uma preocupação com esta questão de suicídio nas grandes empresas. Às vezes era na parte da diretoria, quando existia aquela pirâmide, né? Hoje não, hoje o negócio está no achatamento, está muito melhor trabalhar assim, mas aquela parte piramidal. Então era lá da base, do topo à base, existia isso. O que as empresas fizeram? Colocaram creches para amenizar, colocaram templos religiosos dentro das grandes corporações, deu uma amenizada. Os senhores percebem que com as ferramentas de coaching tende a melhorar a necessidade dessa separação de credos, de empregar todo esse emaranhado de coisas para amenizar sofrimentos? É o tal aquele chutar o balde da barraca, não quero mais isso, vou embora, deixa embora, tenta segurar para o sucesso da empresa. Como que as ferramentas de coaching trabalham isso? Hoje no coaching, como nós falamos, nós trabalhamos 11 pilares. E um dos pilares que nós trabalhamos é a espiritualidade. Nós não trabalhamos religião, mas nós trabalhamos a espiritualidade, mostrando para a pessoa o quanto que é importante ela ter uma conexão com o Deus dela, seja qual for a denominação, ou qualquer for a religião. Então, hoje as empresas, elas realmente têm olha com bons olhos isso daí, porque a pessoa está muito mais do que conectada com ela. Nós sabemos de casos aqui de fora, pessoas de altíssimo escalão se suicidando. Eu, como venho de São Paulo, recentemente, um empresário de uma grande empresa de transporte, ele com uma família maravilhosa, encontraram ele morto. Ele se matou dentro do banheiro da casa dele. E nesse momento você começa a olhar isso, observar todas essas circunstâncias, e você começa a perguntar, o que aconteceu com essas pessoas? Muitas vezes, e a resposta ela é muito simples. Qual é? A pessoa ela se dedicou tanto para a vida dela e esqueceu das outras áreas da vida dela. Se focou tanto na carreira, em construir patrimônios, construir grandes coisas. E quando chegou no estado da vida dela, ela percebeu, eu subi a montanha errada. Eu subi o estágio que eu estou da minha vida, ela olhou para trás, ela viu que ela perdeu os filhos, o crescimento dos filhos, perdeu o casamento, perdeu os amigos, perdeu a saúde, e naquele momento gera o que nela? Aquele vazio. Por quê? Porque as metas e os objetivos dela estavam totalmente distantes dos valores dela. E hoje, como nós trabalhamos isso dentro do coaching? Nós alinhamos as metas e os objetivos alinhados com os valores dela. Porque nós entendemos aquilo que é importante para aquela pessoa tem que estar alinhado. Porque senão existe uma
não existe congruência, tanto de metas, objetivo, como também não existe congruência nos valores dessas pessoas. E hoje as empresas, empresas de classe mundial, elas têm tido essa preocupação com os seus funcionários. Ao invés de descartá-los, recuperar esses funcionários, recuperar esses executivos, levando eles realmente a serem pessoas totalmente assim, muito melhores, tanto na sua carreira como após essa transição de carreira. É uma coisa muito interessante, realmente, né? Queria saber da nossa querida senhora Meire o seguinte: Meire, o coaching, as ferramentas de coaching, elas têm que ser permanente, temporária ou esporádica numa corporação? E gostaria de saber depois também do senhor Marcos o seguinte: os setores públicos, nós estamos falando de empresas, de vida pessoal, de empresários e tudo, mas o setor público, as prefeituras, as assembleias, as câmaras municipais, poderia também trabalhar com as ferramentas de coaching para o sucesso, a melhoria na qualidade do serviço prestado à comunidade, até mesmo às suas casas? Fique à vontade, senhora primeira. Olha só, o processo de coaching é um processo muito rápido. Geralmente se for um processo individual, são 10 encontros. 10 encontros em média de 2 horas com um cliente, trabalhando ferramentas de coaching sobre forte impacto emocional. Num trabalho com empresas, são entre 12 a 15 encontros. Por quê? A gente entende a necessidade daquela empresa, fazemos um planejamento, vamos entender o que aquele empresário ele precisa, qual está sendo a maior deficiência nele no mercado, e vamos trabalhar toda a equipe. Então, nesses 12 a 15 encontros, ele já está totalmente preparado para o mercado e para as dificuldades que pode vir a acontecer, porque ele está solidificado. A gente orienta que num período de 6 meses a 1 ano, fazer uma reciclagem. Mas não é aquele processo onde você vai passar 1, 2, 3 anos continuamente com o profissional. Porque as ferramentas de coaching, elas são ferramentas tão poderosas que ela dá uma base para a pessoa caminhar, não para ela ficar ancorada a alguém. Então, isso que a gente trabalha. O coaching integral sistêmico, nós entendemos o quê? Que tem que ser o racional e o emocional na mesma linha. Então, por isso que é um trabalho muito rápido, com resultados rápidos, e que a pessoa ela pode dar continuidade, né? E agora, aqui em Juiz de Fora, a nossa sede, nós vamos ter um meio de dar um respaldo para os nossos alunos, para os nossos empresários, que eles vão saber onde nos encontrar. Tem algumas empresas, elas só trabalham pela internet, mas nós vamos ter toda uma sede e ele pode estar indo ali trocar experiência, falando, eu preciso disso e disso, a gente vai alinhando conforme a necessidade. Daqui a pouquinho a senhora vai falar onde vai ser essa sede, vai falar de como que os senhores estão trazendo para cá a Febracis, né? E os nossos internautas estão ligados porque querem saber sim. Agora fala por gentileza a nossa pergunta. Hoje eu vejo que o meio público, né, as empresas públicas, elas estão se despertando para isso, né? Pela evasão, pela quantidade de profissionais. Hoje nós vemos muito profissionais que estão hoje alocados dentro de repartições, tendo aquela evasão por questão de doenças, né? Muitas vezes depressão, muitas vezes são pessoas que realmente têm atingido por doenças que emocionais. E hoje as ferramentas de coaching, ele atua fortemente nisso aí, levando o quê? Acabando com isso, reduzindo esse quadro, levando as empresas a serem muito mais otimizadas. Hoje, por exemplo, nós temos um caso de uma escola pública que realmente eles adotaram o coaching e a evasão de professores foi assim reduzida em mais de 70%. Por quê? Porque quando você trabalha no emocional, quando você gera essa equalização do racional e do emocional, você acaba levando o profissional a se encontrar, resgatar a identidade dele. Porque todos os problemas do ser humano estão nessa camada da identidade dele.
Que bacana. E essa metodologia que foi desenvolvida pelo Master Coach, o Dr. Paulo Vieira, que hoje ele é o presidente da Febracis, uma empresa que hoje está presente quase 20 anos no mercado brasileiro, que hoje tem a representação mundial, né? E essa metodologia desenvolvida pelo Dr. Paulo Vieira realmente tem feito toda a diferença no nosso Brasil. E, inclusive, ele também é criador do Método CIS, que vai acontecer agora também dia 14, 15 e 16 de dezembro no Expo Minas, em Belo Horizonte, onde vai ser trabalhado 3 dias, ferramentas de alta performance, de inteligência emocional. Então, assim, essas ferramentas, ela realmente acaba gerando toda a diferença, tanto dentro das empresas, como na vida pessoal das pessoas. Que bacana, muito Por isso bom. que é algo revolucionário. Perfeitamente. Eu quero dizer aos nossos internautas que esta proposta dessas ferramentas de coaching, ela transforma as pessoas. Aquela época daquelas terapias de grupo, que as pessoas ficavam sentadas falando cada um do seu problema para os demais, isso acabou. Conforme aqui a nossa querida Meire Elias falou, de 10 a 12 encontros com a pessoa está completamente mudada, jogou fora a muleta, jogou fora a bengala e vai caminhar com as suas próprias pernas. Agora eu quero saber dos senhores, por gentileza, essa história maravilhosa de trazer a Febracis para Juiz de Fora e termos uma sede física aqui, por gentileza. Isso é um sonho desde 2015, quando eu entrei para o Coaching Integral Sistêmico, e eu fui trabalhando isso. A Febracis, ela tem uma métrica que você não chega lá e compra a franquia. Você tem que viver o que você está vendendo. Então, foram 3 anos, assim, vivendo as ferramentas, fazendo todo o preparo para estar trazendo a Febracis para Juiz de Fora. Hoje, o nosso escritório é no edifício Rossi, Corporate, no centro da cidade, perto da Justiça do Trabalho. A nossa sede já está em expansão. Eu ainda não posso falar o local. Né? Vai ser uma surpresa linda para Juiz de Fora. Nossa sede vai ter, em média, aí, 1.000 metros quadrados. Vai ser um centro conceito. Um lugar privilegiado. Privilegiado, com uma biblioteca, cafeteria, um centro para você estar levando o seu cliente, seu amigo, para ali tomar um café, trocar experiências. Até um centro de conceito empresarial também. Isso com mesmo. Todas as técnicas business que nós trabalhamos também, direcionado para empresários. E isso, assim, até março, se tudo der certo, eu tenho certeza que vai dar, Juiz de Fora já vai saber aonde será a nossa sede da Febracis. Em Juiz de Fora, perfeitamente. Em Juiz de Fora. É isso mesmo. Né? Você fala para a gente o endereço eletrônico, enquanto não tem o endereço físico, fala do endereço eletrônico. Hoje a Febracis, o nosso site é www.febracis.com.br, né? E através disso aí você consegue encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram, né? Meire Elias Coach, né? No Instagram, e Marcos G Coach. Também no Instagram. Também no Instagram. Eu quero edifício, Avenida Barão do Rio Branco, edifício Rossi, 1871. Andar? Sala 1901, 1902. Perfeitamente. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Mas eu quero ter a honra deste programa findar com as considerações finais do nosso amigo Marcos Gonçalves e da Meire Elias. Fiquem à vontade para as considerações. Bom, eu quero dizer para vocês, com tudo isso que nós falamos, que muitas vezes você pode estar perguntando, quer dizer que realmente eu nunca mais vou ter problema na minha vida? Realmente os problemas, eles são notórios na sua vida, eles vêm continuamente. Mas você, a partir do momento quando você passa por um processo de coaching, você tem ferramentas e esses problemas acabam se tornando o quê? Muito menores. Porque você não vive, você vive de acordo com as suas condições e não com as circunstâncias que vêm sobre você. Tá bom? Ótima noite para todos. Então, primeiramente eu queria presenteá-lo com o nosso livro. Esse aqui é O Poder da Ação. É o best-seller do Dr. Paulo Vieira. Nós ministramos palestras e cursos sobre esse livro. E é um livro onde as fichas caem, a chave vira da sua vida, né? Não é um livro que você vai começar a ler e vai terminar. Ele tem algumas atividades para ser feita. E assim,
se você tiver a oportunidade de estar em alguma palestra nossa aqui em Juiz de Fora ou na Zona da Mata, que nós estamos ministrando em diversas cidades, vai ser assim um presente, porque você vai entender na sua essência realmente o que é o coaching integral sistêmico. Para mim é uma honra estar aqui, foram momentos maravilhosos, assim, eu tenho certeza que nós tentamos passar um pouco da nossa história, da nossa empresa, do coaching integral sistêmico, para todos os nossos telespectadores. E eu quero, mais uma vez, em nome da equipe do programa Conversa Afinada, agradecer Meire Elias e Marcos Gonçalves por esse presente maravilhoso. Vai ficar aqui no estúdio para quem quiser consultar. Eu estarei consultando constantemente, tenha certeza disso. Aos nossos internautas, o nosso muito obrigado e boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Meire. Boa noite. Sucesso a todos. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.